Olá, pessoal, boa noite. Bom, estou aqui mais uma vez com vocês, então, Márcia Peçanha. Hoje, né, trazendo para vocês mais novidades, né? O assunto hoje que iremos, né, conversar aqui um pouquinho é sobre uma construção nova, né? O processo de uma construção de uma casa, tá? Em como você comprar esse imóvel, ok, gente? Então, é um assunto que não é muito falado também, então, por isso que eu quis trazer para vocês, tá? E com esse mercado, né, atual, com múltiplas ofertas ainda, poucos imóveis no mercado, tem muito construtores, né, tirando vantagem, né, aproveitando do mercado imobiliário atualmente para poder construir as casas. A gente tem visto aí bastante construções, né, em todas as cidades que você vai, tem construção nova. Então, gente, é um assunto de muita importância, muita valia, tá? Vocês vão estar aprendendo um pouquinho. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, está querendo comprar uma casa em construção, né, em processo de construção, esse é o vídeo que você precisa, então, ouvir para você aprender e não errar, tá bom? A gente ouve muitas coisas aí fora do que acontece e, gente, é realmente um problemaço quando você compra uma casa em construção sem saber fazer ou com talvez um profissional que não entenda sobre construção, tá bom? Sobre uma casa em construção, como uma venda em construção. Tá joia? Então fiquem ligadinhos aí comigo hoje, tá? Márcia Peçanha, mais uma vez aqui com vocês, para mais um live. E comece a compartilhar então com seus amigos, por favor, tá? Porque quem sabe, às vezes um amigo seu está pensando em comprar um imóvel novo, né, na planta ali, ou talvez um terreno vazio para construir. E, gente, é importante vocês saberem disso aí, tá bom? Então comece a compartilhar para mim aí comigo, né? Para mim esse vídeo é de hoje, tá? Nós estamos aqui no Facebook hoje e também no Instagram, ok? Logo depois, quando terminarmos esse vídeo aqui, ele vai estar também lá no meu canal do YouTube, Márcia Peçanha. Então, se você não me segue lá ainda no meu canal, dá uma olhadinha lá depois, tá? Checa lá mais tarde. E então, clica naquele sininho e comece então a me seguir lá também. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para mim hoje sobre esse assunto aqui que estarei falando hoje, né, hoje à noite, gente, comece a escrever suas perguntas, tá? Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso resumir aqui, tá? Porque o assunto ele é bem extenso, mas vou tentar de forma bem tranquila, né, pausada, explicar para vocês então como funciona esse processo, tá joia? Então vamos lá, vamos começar então, né? Vamos falar então hoje, como né, iniciei aqui o vídeo, sobre um processo de como você compra uma casa que está em andamento de construção, tá? Então, com o mercado atual, né? Várias pessoas comprando lá fora, poucas casas no mercado. Então, os construtores eles estão começando a agilizar mais essas casas e começar então a construir mais, tá bom? Então, esse processo de construção, né, eles estão realmente tentando tirar vantagens, né, para poder vender, né? Porque como tem poucas casas no mercado, eles querem vender, né? E eles estão tendo grandes riscos fazendo isso, porque como vocês sabem, o material continua caro, né? É claro que a madeira voltou, né, a ser usada, né, ter mais madeira no mercado. Então essa escassez da madeira, até que a gente não tem visto mais, mas infelizmente o material continua sendo caro, tá? Então, para um builder, para um construtor, ele construir um imóvel tem sido de muito risco para eles construírem, até mesmo porque eu tive conversando com vários construtores já e eles falam, Márcia, quando a gente começa no processo de construção de uma casa, para a gente falar o preço daquele imóvel no final é muito difícil, devido, né, o aumento do material de construção, né? Tudo quanto é tipo de material de construção aumentou demais. Tá joia? Então vamos lá então falar sobre os steps, né, os passos básicos sobre a construção de uma casa, ok? De como você mandar uma oferta, como você faz, como você se apresenta para poder comprar esse imóvel, né? Então, a compra de uma casa em construção, ela é normal? Pergunto para você. Ela não é normal, tá? Ela não é normal, ela não é como uma compra de uma casa que já está construída de 1950, 1980, 1990 ou 1900, quer que seja, tá? Então, uma construção nova é uma construção nova,
tá? Então, você está comprando, o que você está comprando, você não está vendo, tá? É um terreno vazio, você não está vendo o que você está comprando e você está confiando naquele construtor, no seu profissional, corretor, de que você está fazendo, né, uma excelente compra, uma boa compra, né? Então, existem diferentes tipos, né, de construção, né, de novas construções, né? De new construction, que a gente chama aqui. Então, existe aquela que é um terreno vazio, que a gente chama de flat land, tá? É um terreno vazio, que não tem nada, então vai ser construído ali aquela casa, ok? Temos também a construção em que as madeiras, né, o esqueleto já está lá montado para você, você consegue ver a divisão dos cômodos, mais ou menos, para aqueles que entendem um pouquinho. Tem gente que chega e nem consegue entender muita coisa. Mas nós, corretores, né, obviamente, temos que saber, né? A gente sabe onde a cozinha, o armário, como ficar, tudo mais. Então, quer dizer, também tem esse tipo de aqueles que já estão com frame, né? A gente chama de frame, que seria, no caso, esqueletas, madeiras levantadas. E também tem aquelas construções novas que já estão com todas as suas paredes, né? Revestida direitinho, você não vê mais madeira, você vê as paredes normais, como você está vendo aqui. Tá joia? Porém, ela não está pronta, né? Não tem as appliances, não tem a geladeira, não tem o fogão, não tem os armários, não tem o chuveiro, não tem nada definido naquela casa, ok? Então, tudo isso aí é uma construção nova, tá? E existe também aquela construção nova em que a casa já está completa, ela já está ready para você, tá? Então, ela também é uma new construction, ela é uma construção nova também, porque ninguém nunca morou naquela casa, ela foi construída, ninguém morou e está à venda, porém já terminada. O que você vê ali é o que você realmente vai comprar e acabou. Não tem como fazer mudança, né? Naquelas que já estão prontas, ok? Mas nós vamos então enfatizar aqui hoje, tá? No caso, uma casa que já está pronta, completa, né? Voltando, ela é como se fosse uma venda de uma casa já usada, né? Uma venda normal. Ela seria uma venda normal, porque você está vendo tudo ali já. Então, não seria uma new construction propriamente dito, em documentação do que como você tem que fazer, no que eu vou explicar agora à noite. Tá joia? Então, a gente vai enfatizar agora no mais difícil, tá bom? Que seria, então, num terreno vazio, tá? Um flat land, onde nada foi feito ainda, tá? As paredes não foram levantadas, ou talvez que tenha até o alicerce, mas não tenha as paredes levantadas ainda, não tenha nem o esqueleto levantado, tá bom? Ali pronto para vocês. Então a gente vai falar sobre o tal do flatland, tá? Nada construído ainda, ok? Ok, um detalhe também muito importante: existem dois tipos de construtores, tá? Tem aqueles que é local, que é pequeno, né? Eles normalmente vendem de 3 a 4 casas ao ano, ok? E normalmente, quando você compra uma construção nova, né? Uma new construction, com um builder, com um construtor que ele é pequeno, tá? Ele normalmente você vai naquele terreno, você conhece aquela pessoa, o seu construtor ou o seu seller, né? O vendedor. Você conhece ele, você começa a fazer uma relação com ele, ter uma relação com ele ali de conversa, de saber como vai ser construído. Ele tira o tempo para poder ir lá encontrar com você. Eu tive uma venda dessa agora, bem recente, lá na cidade de Bellingham, e o consultor esteve lá com a gente sentou, a gente conversou. Então, quer dizer, existe um contato, né? Quando esse builder, esse construtor, ou esse dono do imóvel, o seller, ele é pequeno, tá? Existe essa chance de você poder encontrar com ele e ter uma conversa, certo? Agora, também existe aqueles grandes construtores, tá? Grandes firmas aonde você não vê. Você não vai ver o construtor, você não vai ver o dono daquele imóvel, tá? Então, por quê? Porque ele é busy, né? Não é porque ele não quer te conhecer, não é porque ele não se interessa, né? Né, pelos seus interesses, ou de saber quem está comprando, ou coisa parecida. Mas simplesmente por quê? Porque ele não tem tempo, né? E para isso, né, por ele ser grande demais, ele tem seus empregados, ele tem as pessoas que representam ele ali e que vai ter encontro com você, tá? Então já tive também esse tipo de venda em que o construtor, ele é tão grande que você não vê. Até hoje eu não conhecia o dono daquela construtora, tá?
Então, eu tive lá, eu conversei com os representantes deles, juntamente com o meu cliente, e ali podemos começar, então, uma relação, mas não com ele, propriamente dito, né, o construtor. Então, foi com o representante deles, tá joia? Então, duas diferenças, uma diferença que existe aí, tá, gente? Nisso aí, ok? Quando você está comprando um terreno, uma casa, em que o construtor ele é pequeno, muitas das vezes, quando você vai fazer o documento de compra e venda, eles vão deixar que a gente negocie as linguagens no documento de compra e venda, né? Como vocês sabem, quando a gente faz uma compra de um imóvel, a gente faz a oferta e depois tem o PNS, que é o Purchase and Sales Agreement, né? O que no caso é o contrato de compra e venda. Então, esse contrato, ele pode ser adicionado, algumas frases nele, como pode ser retirado, tá bom? Muitas das vezes, quando, no caso, o seller, o builder, ele é pequeno, ok? Mas, quando o construtor, ele é grande, tá? Não existe esse tipo de mudança nesse documento de compra e venda, ok? Então, eles não permitem que você adicione ou que você retire nada no documento do imóvel, tá bom? Então, como eu mencionei antes, ele quando está construindo o imóvel, ele está assim, ele está assumindo um risco muito grande quando vendendo para você aquele imóvel. Por quê? Porque muitos compradores, eles normalmente, quando está comprando uma casa que ela não está construída ainda, eles querem algo bem específico para eles, tá? Então, o comprador, quando ele vai lá e senta com você e ele fala, eu quero essa casa, né? Esse terreno é o terreno que eu quero construir nesse terreno, ele começa, então, como eu posso dizer? Ele começa a se entregar ali, né? Ele começa a sonhar sobre aquele imóvel. Então, ele começa a colocar coisas específicas que ele quer naquela casa para aquele construtor, né? Então, e muitas das vezes, aquela casa ela fica tão assim, a sua cara, né? Tão a cara daquele cliente, que às vezes, se por acaso você não pega financiamento, deu algum problema, você não pegou financiamento, alguma coisa aconteceu e aquela casa não vende, o que acontece? Essa casa volta para o mercado. E quando volta para o mercado, possivelmente várias pessoas não vão querer aquele mesmo tipo de móvel vamos dizer, de finishing, ou de término que você decidiu colocar, como por exemplo, a pia, você não quer, você escolheu o granito preto. Mas muitos compradores aí fora querem o branco, eles querem o quartz, né, branquinho. Ou você decidiu em ter a ilha verde ou azul. E no caso, e outros compradores talvez preferem a ilha branca. Então, são detalhes, né, que você começa a transferir para aquele imóvel, que você fala assim, é a casa que eu quero, é da maneira que eu quero. Então, você começa a colocar dentro daquela casa o teu sonho, né? E você começa a sonhar com aquilo dali, começa a prever você morando naquele imóvel e tudo mais. Então, é aí que está, no caso, o risco, né? O risco de quando você começa a, a escolher todo aquele acabamento daquele imóvel e quando, na verdade, se voltar para o mercado algo acontecer, realmente é um risco muito grande para o dono do imóvel, porque é uma casa que está muito específica sua, entendeu? Daquilo que você quer. Assim como também as appliances, né? Cozinha, geladeira, fogão, tudo isso, tá bom? O modelo da bica da cozinha ou do chuveiro. Gente, milhares de coisas, tá bom? Então, quer dizer, esse é um grande risco para o dono do imóvel, porque ele está construindo uma casa que não é barata para construir, tá? E colocando aquelas coisas que você escolheu, específicas suas, né? Então é por isso que muitas das vezes tem builders que eles não querem, às vezes, fazer muita mudança naquilo que já tem, né? Já escolhido para aquele imóvel. Ok? Então, tanto ele tem o risco, como você também tem o risco. E o seu risco eu vou explicar um pouquinho mais tarde. Tá joia? Vamos lá, então. Então, agora o assunto realmente é para vocês poderem prestar atenção e entender muito bem na questão da oferta, tá? Quando a gente faz uma oferta, ou a gente faz uma chamada reservation, né? Uma reserva de uma casa.
ok? New construction, né, em construção nova, a gente chama de reserva, né? Que, na verdade, nada mais, nada menos é uma oferta, ok? O que a gente coloca para poder proteger um comprador, né? Quando você vai fazer a oferta, não é igual uma oferta que eu faria numa casa já construída de 1950, ok? Então, seria diferente daquela casa, daquele imóvel já construído, tá joia? Então, um detalhe muito importante, se eu devo colocar ou não na minha oferta, é a inspeção. Coloca a inspeção ou não coloca a inspeção? Como você vai colocar a inspeção numa casa que nem construída está ainda? A inspeção você faz no início, né? Você não faz no final, você faz no início. Normalmente, né? Então, quer dizer, tem corretor, tem gente que vai lá e fala assim, não vou fazer inspeção, porque não estou vendo, a casa não está construída, então não preciso de fazer inspeção. Será que realmente é assim? Não, se não precisar? Gente, você precisa fazer inspeção sim, tá? Precisa. Não no início, mas você vai fazer a inspeção mais no final. Quando, na verdade, a compra de casa já construída, você faz a inspeção no início, né? A oferta foi aceita, você faz a inspeção imediato, certo? Já na construção nova, você vai fazer a inspeção lá na frente, se você decidir fazer, certo? O que é muito recomendado, mesmo sendo em construção nova, tá joia? Então, gente, existe também uma inspeção considerada que é chamada inicial, tá? Que seria a revisão do documento, um documento que a gente recebe, que lista tudo que vai constar na casa quando terminada. É chamada de spec sheet, ok? É um documento que você recebe, tá? Que o corretor, no caso, recebe, com toda a informação do que vai existir dentro daquela casa, ok? Então, se por exemplo, vai ter granito na cozinha, tá? E o builder, o construtor escolheu colocar um tipo de granito. Existem vários tipos de granito, tem os mais baratinhos, como tem os médios, como tem os mais caros. Vocês sabem disso, né? Tem o quartz, tem o marble, que é o mármore. Então, são itens que são adicionados em uma casa que diferenciam, entendeu? Então, esse spec sheet, que a gente chama, essa lista, né, de tudo que vai constar na casa, ela é algo importantíssimo que você precisa analisar juntamente com o seu corretor, se tudo que está ali é o que você quer realmente. Porque se você não decidir bem no início, tá, gente, daquele documento, você vai ter grandes problemas mais tarde, tá? Problema, gente, que não poderá ser resolvido depois, tá? Então, essa inspeção que você faria numa casa nova seria a revisão desse documento que lista tudo que vai constar na casa quando terminada, tá? Vou dar exemplo para vocês, tá? Então, exemplos, por exemplo, seria cabinet, ok? Os armários da cozinha. Ok? Os armários da cozinha. Ah, Márcia, eu não quero o armário branco. Eu quero o armário que seja cinza. Tem usado também bastante, né? Ah, eu quero ele creme. Eu quero ele azul na ilha. Ou eu quero ele branco na ilha. Gente, isso aí consta tudo nesse tal do spec sheet, ok? São coisas para sinalizar. Como, por exemplo, também. Ah, eu quero as luzes. Vamos ter na sala 8 recessed lights, né? Essas luzes embutidas. Ah, não, mas eu quero adicionar mais luzes. Então, tudo isso vai constar nesse documento que você vai estar analisando juntamente com o seu corretor. E por aí vai, gente. Outras coisas, como, por exemplo, a bica do banheiro, da cozinha, né, a faucet do banheiro e da cozinha, o chuveiro e tudo mais. Tá joia? Você vai querer ele naquela cor de alumínio, você vai querer ele em stainless steel, você vai querer ele da cor escura, na preto, como tem se usado bastante também nas construções atuais. Então, são detalhes que você precisa ver como inspeção para você, que você precisa considerar bem no iniciozinho da compra desse imóvel, tá bom? A inspeção final que eu mencionei aqui, você vai fazer depois que a cidade for lá e dar o ok
né, que é o certificado da ocupação. Quando você compra um imóvel que está sendo construído, existe um ok da prefeitura, né, da cidade, né, que eles vão te dar um certificado chamado de é um certificado de ocupação que você recebe, né, da cidade, te dando o ok, dizendo que aquela casa realmente está habitável, aquela casa, né, ela tem tudo, né, que deve ter, como aquecimento, ela deve ter luz, ela deve ter água quente. Então, isso é o ok da cidade quando ela vai lá inspecionar para saber se o banheiro foi feito com permit, né, que foi pego o permit para poder terminar aquele banheiro, fazer aquele banheiro no basement, por exemplo. Ou se a casa tem 3 banheiros, você pegou a licença para poder construir os 3 banheiros, tá? Aquela casa tem 4 quartos e consta na prefeitura que tem 4 quartos. Então ela tem que existir, tem que ter 4 quartos naquele imóvel, tá joia? Então esse é o certificado de ocupação, tá bom? Então, gente, mas uma situação que é bem engraçada é o seguinte, é que quando você faz a inspeção final, né? Essa inspeção em que você vai com o inspetor lá e faz essa inspeção, logo depois que você pega esse certificado de ocupação, que eu estou mencionando aqui, então mesmo que você faça a inspeção e você depois não se agrade, você não tem chance alguma de sair fora daquela compra, tá? Diferente da compra de casas antigas, né? De casas de 1950, 60 e tudo mais. Essas casas, quando você faz a inspeção, ou você negocia normalmente com o dono da casa, se tiver algum problema na casa, ou você sai fora da compra, certo? Normalmente. Agora, numa construção nova, você não teria essa escolha de sair fora da compra, porque se você sair fora da compra, você perde seu depósito todo, por completo. Ok? Então, é algo que você pode fazer, tá? Essa inspeção, ela é feita depois que a cidade vai lá, como mencionei, mas você, o comprador, não pode sair da compra. Isso aí é fato, não tem jeito e não adianta chorar, não adianta nada, porque pensa bem, você pensando aqui do lado do seller, no caso, do dono do imóvel, do construtor. Ele construiu aquela casa para você, né, com toda a especificação que você quis, se você pediu, e no entanto você chega na inspeção simplesmente por um motivo bobo, talvez, você vai lá e fala, ai, resolvi, ai, não gostei e não queria mais para essa casa, eu vou sair fora dessa compra. Então, por isso, é uma proteção para o dono do imóvel de não permitir que você saia. Se você sair, você perde seu depósito, porque numa construção nova, o depósito é grande, tá? Eu tô falando aí de 45 mil mínimo para 80 mil, 100 mil de depósito que você dá, tá? Então, ou você perde tudo isso, tá bom? Agora, outro detalhe muitíssimo importante, tá? Quando você faz essa inspeção, tá? Final, né? Com seu inspetor, você leva ele lá e faz essa inspeção final. Você pode fazer uma lista, tá? Sobre aquela inspeção do que foi achado, do que não foi achado, e você pedir para aquele construtor ele arrumar para você. Isso pode acontecer, tá? Eu tive uma situação dessa de um cliente que comprou uma casa belíssima, uma linda casa, que estava também sendo levantada, nada pronto. E quando nós fizemos essa última inspeção, a gente viu alguns detalhes, né? Vou mencionar para vocês, tá? Para vocês poderem uma ideia do que eu estou falando. A cozinha, por exemplo. Na cozinha, os armários da cozinha, elas tinham uns arranhõezinhos, bobos, pequenos, mas assim, em alguns locais existia alguns arranhos. É normal, porque durante a construção, puxa para cá, puxa para lá, bota ali, bota cá, ferramentas na mão deles. Então, às vezes, arranha uma coisa ou outra. Só que eles têm material, né, bem profissional que vai lá e tira toda aquela marca do armário e ela fica tinindo como se nada tivesse acontecido. Ok? Então, isso foi feito para essa cliente minha, ok? Tinha a porta do basement, um exemplo também para vocês. A porta que ia para o basement, né, que descia do primeiro andar para o basement, estava rangendo, fazendo muito barulho. Mas o barulho não era daquelas dobradiças, né, da porta. Era do chão mesmo, porque a porta estava arranhando, estava arrastando no chão quando você abria e fechava. Então,
A gente pediu também para o construtor ir lá, serrar aquela porta por baixo, né? E para poder não fazer mais aquele barulho, ok? Outro detalhe que também foi visto. Existia também um gap, né? Uma partezinha entre o armário e entre a bathtub, né? A banheira. Tinha um localzinho ali que eles esqueceram de colocar o azulejo, tá? Então a gente viu aquilo ali, o inspetor notou aquilo ali. A gente achou que eles fossem colocar depois. Não colocaram, eles esqueceram, né? Passou despercebido, tem muita gente trabalhando. Então a gente percebeu isso depois durante a inspeção, porque o inspetor ele pega tudo, né? Então a gente pode pedir pro dono do imóvel ir lá e consertar esse detalhe também, tá? Também teve uma outra situação em que a garagem, ele tinha que colocar sabe aquele chão borrachado da garagem? Chama de apóxi, né? E eles não terminaram aquilo ali a tempo, né? Então ele pegou, a gente na inspeção, a gente viu que não foi terminado, a gente pediu para poder pro builder fazer. Detalhes como esse é chamado como punch list, tá? O punch list ele existe depois que você faz a inspeção normal da casa, né? Quando logo depois você pega o certificado de ocupação do imóvel, tá? Então, esse punch list, ele te dá, né, a proteção de você pedir lá o seu construtor, o seu seller, de pegar e ir lá, voltar e poder fazer aquilo ali. Agora, note que esses detalhes pequenos que eu estou mencionando aqui são detalhes, gente. Isso não para uma venda de um imóvel, tá? Então, esse certificado de ocupação, ele dá o ok do advogado e do seller e do comprador, né, tanto o vendedor como o comprador, de fazer o fechamento, concretizar a venda daquele imóvel, tá? Então, esse punch list, essa lista pequena aí de itens pequenos, considerados pequenos, eles são itens que não param um fechamento, tá? Então, você pode fechar naquele imóvel hoje e o construtor, ele vai lá amanhã e faz aqueles reparos bobos para você, ele vai querer fazer, com certeza, tá? E ele vai fazer, tá? Até mesmo porque o construtor, quando você compra uma casa nova dessa, você tem 1 ano de garantia na maioria dos itens daquela casa, tá? As appliances, a própria companhia, a própria loja das appliances, né, da geladeira, do fogão, dishwasher, elas te dão a garantia, certo? Tem a garantia da companhia mesmo. Agora, o construtor mesmo, ele te dá 1 ano de garantia, normalmente 1 ano de garantia, no build em si, na construção toda, completa, tá? Então, qualquer trinco que houver no basement, né, na fundação, qualquer trinco no chão, ou talvez o trinco no teto da casa, qualquer coisa que você vê que talvez esteja assim te incomodando, né, que não seja normal ou que talvez não poderia estar acontecendo, ele vai lá para você e vai te arrumar. Então, existe um período que você precisa mostrar isso para o dono do imóvel, tá? No caso, o seller, ok? Então, você tem esse prazo de mais ou menos 1 ano para poder estar vivendo naquela casa e vendo os defeitos e pedindo para arrumar, ok? É claro, não vai ser uma coisa assim, né, gente? Por exemplo, você vai lá e quebra o granito da cozinha. Aí você manda ele lá e arrumar para você. Não, não vai ser uma coisa dessa, tá? Mas por acaso, se você vê, por acaso, o granito tá com um dentezinho ali, né? E você tá vendo aquela falha e tá te irritando, daí você passa a mão e você sente aquele buraquinho. Então, ele tem que ir lá e fazer o reparo para vocês, tá bom? Então, isso aí é chamado do punch list. Então, você viu a diferença entre, no caso, o punch list, né? E, no caso, a inspeção normal, tá? Do inspect sheet que eu mencionei para vocês aqui. Isso aqui existe uma diferença entre o inspect sheet, que são as coisas que você sabe que vai existir na casa quando a casa estiver terminada, e existe o punch list, que no caso são as coisas que você quer que o dono do imóvel arrume para você. Ok? Ok. Outro detalhe muito importante que você precisa também ver seria o radon. Já falei para vocês aqui, acho que várias vezes, vários vídeos meus lá atrás, eu mencionei para vocês sobre o radon, que é aquele teste daquele gás radioativo que vem da Terra
e é cancerígeno, tá? Então, é um teste muito importante que você precisa fazer quando compra seu imóvel, tá? Claro que se você não fizer, pode ser feito depois também, tá? E não é nada assim caro de se resolver depois, caso você encontre esse gás radioativo na sua casa, tá? Com $1.200, $1.500, você resolve aquela situação e você fica fora desse problema, tá joia? Só que, se você for querer fazer na inspeção daquele imóvel, nessa última inspeção, né, que eu mencionei, se você for querer fazer o teste do radon, você pode até fazer, tá? Mas o construtor, ele não é obrigado a consertar para você, a fazer a remediação desse gás, dele não entrar na sua casa mais. Quando você constrói uma casa nova, normalmente, eu diria para você que 99,9% das casas, 9% das casas novas, os donos dos imóveis, eles colocam já a conexão, né, dos pipes, né, dos canos, para poder você mesmo adicionar o fan, que é o ventiladorzinho que tem lá dentro do cano, para poder fazer a remediação. Então, normalmente, quando você compra uma construção nova, esses canos já estão instalados nas casas. As casas antigas, elas não estão, tá? É por isso que você vê os canos dentro do basement, você vê o cano, porque não está enterrado nas paredes, tá? Mas quando você compra uma construção nova, eles não, sabendo que pode existir esse gás radioativo, os construtores já pegam, já instalam todo esse encanamento, tá? E então você se descobre, faz a inspeção e descobre que tem esse gás radioativo, é muito simples de ir lá e só colocar fazer a remediação, tá joia? Mas, se você pediu na sua oferta lá no início, né? Onde eu mencionei a oferta ou reservation, né? Na reserva do imóvel. Se você lá mencionou que você vai fazer o radon, o teste, e que se viesse alto, ele teria que instalar, é diferente, tá? Aí ele tem que instalar, ok? Do contrário, ele não é obrigado a instalar. Tá bom, gente? Então, fique com isso aí, né, em mente. Gente, entenda certinho o que eu tô mencionando para vocês aqui. Eu sei que é muita informação, tá? Mas são passos, passos assim, básicos mesmo, passos básicos para vocês entenderem sobre o quão complicado pode ser uma venda, uma compra de uma casa em construção nova, tá? Nem em processo de construção, quero dizer. Tá bom? Ok. Esse certificado aí, gente, de ocupação, é ideal que ele venha para você, que a gente receba esse certificado, com no máximo 5 dias antes do fechamento. Por quê? Porque você precisa ir lá fazer essa inspeção, né? E também o banco, ele vai lá mandar o avaliador, né, o avalista, né, ir lá naquele imóvel para checar se aquela casa vale aquilo que eles prometeram que ela valeria. Então vamos lá, você comprou essa casa por 1.500.000, tá? Tá comprando essa casa por 1.500.000. E aí, naquele spec sheet que eu mencionei lá atrás, né, antes, ele fala que lá vai ter granito, que os armários vão ser desse tipo de material, que os armários do banheiro também, e que vai ter recess light, quantas recess lights vai existir naquela casa, ou se vai ter todo aquele trabalho de madeira nas paredes da copa ou da sala, as appliances também, como a geladeira, o fogão e tudo mais. O tipo que você vai colocar lá dentro, tá? É aqueles de high-end, aqueles mais caros possíveis, ou se vai ser aqueles mais simples. Então, tudo isso, na hora que o banco mandar o avalista ir lá, ver sobre avaliar aquele imóvel, ele vai olhar o spec sheet e ele vai olhar a casa em si, né? Que ele vai estar lá, ele vai ver a casa. Então, ele vai querer ver que tudo que está naquele documento, né? Na lista de tudo que vai constar na casa terminada, ele vai querer ver que foi colocado na casa. Mas, mesmo assim, por isso que é importante você sentar com o seu corretor, né? E ver tudo direitinho. Um detalhe importante para vocês saberem também, gente, que o seu advogado, ele tá para te proteger? Ele tá ali para te proteger, ok? Mas o advogado, ele nunca vai lá no imóvel para poder ver e negociar com você aquele imóvel no início. Ele não vai fazer isso para você, tá?
ele não sabe nada sobre aquele imóvel. Ele não sabe que direção que a casa vai estar, se vai ser de quina aqui assim, no quintal. Ele não sabe de nada. Ele sabe o terreno que vai ser, e ele tá vendo ali o spec sheet, mas ele não sabe, por certo, ele não tem uma ideia daquele imóvel lá naquele local, entendeu? Então é por isso que é importante o seu trabalho, né, pesquisando esse spec sheet, fazendo a sua inspeção, né, e analisando tudo, toda a documentação sobre esse imóvel, tá? Fiquem cientes que, por mais que você vai lá nesse terreno e o inspetor fale, o builder fala para você, né, o dono do imóvel fala, essa casa vai estar em direção aqui, vai estar sendo construída, a frente dela vai ser essa. De repente, depois, a frente dela é um pouquinho virada, e você não gostar, gente, não adianta. Tudo isso tem que ser conversado bem lá no início, tá joia? Então, como mencionei, esses 5 dias, gente, olha, seria 5 dias realmente mínimo que eles teriam que te dar, tá? Para você poder fazer a inspeção lá com o appraiser, né? O appraiser ir lá e inspecionar esse imóvel. Agora, outro detalhe muito importante também que eu quero mencionar a vocês sobre o depósito, tá? Eu falei aqui sobre o depósito um pouquinho, né, rapidinho, que normalmente numa construção nova, o depósito é 45 mil, 50 mil, 80, 100 mil, né? E por aí vai, tá? Então, nunca é um depósito pequeno, como, por exemplo, 3% do valor do imóvel, ou que seja 5% do valor do imóvel. Normalmente a gente coloca ali 20 mil de depósito, 25 mil de depósito. Numa construção nova, o depósito é bem maior, tá? Por quê? Porque o construtor, ele quer ter certeza que você realmente tem condições de comprar aquele imóvel, né? E normalmente, o que acontece, gente? Quando uma pessoa está comprando uma construção nova, essa pessoa ela tem condições de comprar, né? Porque normalmente a pessoa que está comprando pela primeira vez, ela compra uma casa já usada, um apartamento, aí ela vai devagarinho, né? Comprando uma casa mais nova, aí vai subindo, aí de repente depois vende aquele imóvel e compra uma construção nova, né? Então esse cliente, ele já tem ele tem um histórico, né, de compra, venda de imóveis, o crédito dele normalmente é um crédito bom, né? Então, quer dizer, é um cliente de potencial, né? Então, por isso que você, quando faz uma oferta num imóvel desse, normalmente você dá o depósito seu, sabendo que você realmente a chance de você ser negada ali é muito difícil, tá? Então, uma pergunta muito importante que você precisa fazer para o seu corretor é: o depósito, ele vai ser usado, parte desse depósito, ou todo ele, vai ser usado para poder pagar a construção? Porque muitas das vezes, o que tem acontecido atualmente é que os construtores, eles estão usando o depósito do cliente para poder começar a construção da casa, tá? E acontece que, se você permitir que o construtor use esse depósito para construir a casa, vamos dizer que lá na frente você não pega o depósito, você não pega financiamento. O que é que acontece? Você perde seu depósito. Por quê? Porque o construtor já usou o seu dinheiro. E aí? Então é algo que você precisa, né, sentar com o seu corretor e analisar direitinho para saber se realmente esse dinheiro vai ser um depósito guardado na companhia de real estate, como é feito normalmente, ou se vai ser usado, né? Agora, outra coisa também, um detalhe também que é importante. Quando você compra uma construção nova, você tem, eles dão, os construtores costumam te dar um allowance, que eles chamam, né? É um valor, por exemplo, na cozinha eles vão colocar microwave, geladeira, fogão, e uma dishwasher, ok? Então, normalmente, eu vejo aí muitas construções, que já vendi também, allowance de US$ 2.000, que é muito pouco. É muito pouco para uma construção nova, tá? US$ 2.000 não vai comprar nem uma geladeira daquela requintada, né? Então, aí você vai e fala assim: Márcia, mas eu não quero US$ 2.000 para comprar, para colocar numa construção nova, vai ter que ser aqueles fogão ou a geladeira daquelas mais simples. Tudo bem que stainless steel, né? Mesmo aquelas, né, de stainless steel, mas daquelas mais simples possíveis.
Ok, ou você opta em comprar as appliances que o builder está te recomendando comprar, $2.000 é o que ele tem para te dar, né? É como se fosse um crédito para você poder usar para a compra daquelas appliances, tá? Né, das coisas da cozinha. Agora, você também tem a opção na New Construction de poder pagar a diferença. Vamos lá, então. Se você viu uma geladeira, a geladeira custa $3.000, tá? Geladeira top de linha, geladeira boa, e você quer comprar aquela geladeira dos teus sonhos, né? De $3.000, ou que seja de 5.000, tem geladeira de tudo quanto é preço por aí, né, gente? O que acontece? Você, o builder, né, o construtor, ele vai pegar aquele allowance, né? Ele vai te dar como crédito lá no fechamento, ok? E você, muitas das vezes, o que tem feito hoje é de você ir na loja e você compra as appliances que você quer comprar e manda entregar na casa, depois que a casa estiver quase construída, né? Lógico. E eles mesmos fazem toda a instalação, ok? Mas aí é onde mora o perigo, tá? Por quê? Porque se aquela casa, lá no final, acontece algum problema e você não pega o financiamento, você tá lá com um monte de geladeira, fogão, tudo top de linha, caro que você pegou e comprou na loja para colocar naquela casa, que você não vai poder pegar de volta. Você entendeu? Então, gente, são tantos detalhes que você precisa analisar junto com o seu corretor para que você não venha se decepcionar mais tarde, né? Lógico que, como eu mencionei aqui, quando a pessoa vem comprar um imóvel novo desse, normalmente a pessoa dessa, para poder pegar um denial letter, que a gente chama, né? Um não do banco no final do financiamento, é muito raro acontecer, né? É muito raro mesmo, né? Até mesmo porque os bancos hoje estão muito criteriosos, né? Quando te aprovam, eles fazem todo o trabalho deles antes de te dar uma carta de aprovação. Então, é muito difícil você pegar realmente o não do banco no final do financiamento. Mas existe a chance de pegar? Existe. Tá? Banco nenhum vai te garantir 100% de financiamento. Tá? Garantido, né? Nunca vai. Ok? Então, gente, são detalhes que você precisa analisar, você precisa estar prestando atenção, tá? E, gente, olha, procure corretor que realmente sabe o que está fazendo, tá? Que sabe, que já vendeu construção nova. Procura saber. Procura saber com ele se já vendeu, ou não confiar tão somente no que ele te falar, mas procura olhar realmente no histórico dele que ele vendeu aquele imóvel, entendeu? E que foi feito, e procure saber como foi a transação anterior, se foi uma transação tranquila, ou se ele estava mais perdido do que esteve em tiroteio. Porque, gente, isso vai fazer uma diferença muito grande. O processo de compra de um imóvel já é muito estressante para você que está comprando um imóvel, tá? Agora, para a gente que é corretor, é estressante muitas das vezes? Pode ser. Muito mais vai ser se não tiver experiência. Se você estiver usando um corretor que não tem experiência com o mercado de um processo de construção, né, de uma casa nova. Então, gente, preste atenção nisso aí. Você não quer ter dor de cabeça, você não quer perder o seu depósito de 40, 50, 80 mil, quer que seja. Você quer um processo tranquilo, né? Que chegue no final, todo mundo feliz e satisfeito, certo? Então, esse aí, tá? É o meu ensinamento de hoje para vocês. Então, eu espero que vocês tenham usufruído bastante, né, das informações que passei aqui. Talvez muita informação passou por despercebido, mas esse vídeo aqui vai ficar, então, gravado para vocês. Então, eu espero que vocês, então, ouçam esse vídeo, tá? De uma vez, duas vezes, três vezes, se necessário for, para poder, então, assimilar todas as ideias que eu mencionei aqui. E caso você tenha alguma dúvida sobre como comprar uma casa em construção, em processo de construção, ou como comprar uma casa que já está levantada, somente no esqueleto, como você faz? Gente, pode me ligar. Eu tenho, acho que, bem dizer, todas as respostas para você de como fazer esse processo. Já fiz vários, tá? Eu tenho em andamento agora. Então, tenho experiência e posso estar orientando você para que esse processo não seja um processo doloroso para você, tá? Que seja realmente um processo tranquilo e que no final você feche, fique feliz, satisfeito, né? E muito feliz por muitos anos naquele imóvel,
Tá joia? Então esse vídeo vai ficar gravado para vocês. Espero que tenham gostado. E ouça, gente. Ouça e me ligue então no 508-509-5996 para mais informações. Quer seja para comprar casa nova, quer seja para comprar casa já usada. Ou quem sabe você que está aí é um construtor, né? Eu sei de muitos brasileiros aí, gente, trabalhando duro, muitos construtores aí na nossa, né, comunidade brasileira. Sei de vários construtores de top mesmo, gente que constrói em Wellesley, Weston. Gente, os brasileiros não estão para trás, tá? Eles estão realmente tomando o mercado e eu fico muito feliz por isso. E você, então, aí, construtor, né, builder, se quiser me dar preferência como corretora, né, vendendo esse imóvel, alguém de experiência que sabe fazer o que está, né, fazendo, né, vender casas em processo de construção, liga para mim também. Será um prazer poder sentar com você, conversar com você sobre esse processo, tá? Vai ser um prazer muito grande mesmo. Então é só me ligar, tá? Tá aí o meu website, marciapeçanha.com. Tem aí o meu Instagram também, que é facinho, é só você bater, escrever meu nome lá, aparece, tá? E meu canal do YouTube, Márcia Peçanha, e também o meu Facebook, né? A minha página do Facebook, que é o Realtor Márcia Peçanha. Vocês podem me seguir lá, gente. Estarei, então, trazendo para vocês mais informações. Procuro, como sempre, trazer semanalmente informações sobre o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. E eu agradeço a cada um de vocês que estiveram comigo hoje. Foi um prazer ter vocês aqui e espero que vocês tenham uma excelente noite. Então, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.